Poço importante turisticamente para a cidade. Gatuno atrás das grades. Preso homem suspeito de furtar loja em Taubaté. Ele foi detido cometendo o mesmo crime em outro ponto comercial. Violência em discussão. Região metropolitana debate estratégias contra a criminalidade. O Estado está delegando essa tarefa de elaborar a política também de segurança pública dentro de uma visão regional. Vitória, Diana Vitória. Recém-nascida de Tremembé reage bem à cirurgia cardíaca e médicos acreditam que em breve ela poderá ir para casa. Preço indigesto. Cesta básica fica mais cara em maio na região. Campos do Jordão registrou a maior alta. Amor à moda antiga. Idosos celebram o Dia dos Namorados com baile da terceira idade. Tributo Legião Urbana. Renato Russo e companhia são homenageados em mega show em São José dos Campos. Ao vivo, os últimos preparativos para este sábado no Clube de Campo Luso Brasileiro. Tem também teatro, música sertaneja, as dicas de lazer para o seu fim de semana. O Band Cidade, segunda edição, começa agora. Olá, boa noite. Agora é oficial. Uma lei aprovada na Câmara transformou as cachoeiras de Ubatuba em patrimônio turístico, cultural e ambiental do município. Com a nova legislação, qualquer obra fica proibida a menos de 500 metros de distância das quedas e cursos d'água. A mobilização popular contra a barragem na Cachoeira da Renata motivou a Prefeitura a apresentar esse projeto. Mas o texto, que ainda precisa ser regulamentado, não determina a demolição do que já foi construído no importante ponto turístico da cidade. Ubatuba coleciona belas paisagens, não apenas nas praias. No Rio do Marimbondo, costa sul da cidade, a Cachoeira da Renata é um dos principais destinos dos amantes da natureza. Cerca de 600 pessoas frequentam o local todo fim de semana. Mas o concreto mudou a paisagem. A Sabesp investiu 17 milhões de reais na construção de um sistema de captação de água. A obra gerou indignação entre os moradores e ambientalistas. Isso causou dentro do município um grande rebuliço, uma insatisfação, não só do aspecto social, mas dos aspectos preservacionistas dessa região. O Ministério Público foi procurado na tentativa de embargar a obra, mas sem sucesso. Esse caso aí da Cachoeira da Renata, somado a outros fatores analisados pela Prefeitura aqui de Ubatuba, levou o município a aprovar uma lei de preservação das cachoeiras. Além dos laudos ambientais obrigatórios e já exigidos para construções nessas áreas, os futuros empreendimentos serão obrigados também a receber a liberação das secretarias de Turismo e de Meio Ambiente aqui da cidade. A lei proíbe construções a menos de 500 metros de distância das cachoeiras. Se você olhar a lei federal, ela diz que num curso d'água é a área de preservação permanente 30 metros de cada lado, em alguns casos 15 metros de cada lado. Então nós estamos sendo muito mais restritivos já do que a própria legislação ambiental. Você preservando 500 metros, você tem uma boa preservação ambiental. No caso das cachoeiras que tem frequência de turismo, você também tem uma boa preservação. Então acho que essa é uma medida que está de bom tamanho. Mas a proibição não é retroativa. Por isso, a obra na Cachoeira da Renata, que já está quase pronta, vai continuar. Legalmente, nós não tínhamos mais o que fazer. Foi uma situação herdada, foi uma situação que existiam todas as licenças, uma situação em que já tinha outorga, já tinham sido feita audiência pública. Então, a própria população tentou na justiça e não conseguiu. Então, existe lei. Eu lamento apenas essa lei vir no momento em que nós perdemos literalmente um poço da Cachoeira da Renata, que é um poço importante turisticamente para a cidade, mesmo que os laudos da CETESB e da Sabesp mostrem que isso não vai acontecer, eu ainda duvido e quero que não só a imprensa, mas como as secretarias envolvidas nesse projeto de lei estejam atentos ao que foi causado já de imediato com a construção da barragem na Cachoeira da Renata. Em nota, a Sabesp informou que cumpre rigorosamente as leis vigentes e que as obras de captação na Cachoeira da Renata possuem todas as autorizações ambientais.
Um sucesso. Assim foi definida a cirurgia pela qual passou a pequena Ana Vitória, de Tremembé, que nasceu com uma cardiopatia congênita. A recém-nascida de 37 dias foi operada hoje de manhã em São Paulo. A intervenção foi realizada pela equipe médica do Hospital Dante Pazanese e durou cerca de 3 horas. Segundo o cardiologista Nabil Gorayeb, a menina reagiu bem à cirurgia. Ela tinha o que a gente chama estenose severa de válvula pulmonar. E o Dr. Rodolfo Staico, ele faz pelo cateterismo, ele faz uma abertura e deixa a válvula totalmente desobstruída. E não ia sangue para o pulmão, então com isso agora liberou. Ana Vitória teve a doença diagnosticada 18 dias depois do nascimento. Ela ficou mais de um mês internada na Santa Casa de Pindamonhangaba e só conseguiu ser transferida para a capital depois que a Justiça obrigou o Estado a conseguir a vaga. Em março, outra criança, também com cardiopatia congênita, morreu no Hospital Municipal de São José dos Campos à espera de transferência. Mas desta vez, a menina tem a chance de sobreviver. Agora é observação, 24 horas, talvez 1, 2 dias, e depois vai para o quarto e depois vai embora para casa. A Polícia Civil prendeu na madrugada de hoje o homem suspeito de furtar uma loja no centro da cidade de Taubaté esta semana. Ele foi detido quando tentava cometer o mesmo crime em outro estabelecimento. Na primeira ação, ele foi flagrado pelas câmeras de segurança do local. O ladrão fugiu com uma câmera fotográfica e cerca de R$100. As imagens ajudaram a polícia a identificar o assaltante, que foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cruzeiro. E 2 mulheres foram presas hoje em São José dos Campos, suspeitas do assassinato de uma corretora de imóveis em fevereiro deste ano. Elas trabalhavam com a vítima. O corpo de Valéria Fátima de Castro, de 23 anos, foi encontrado carbonizado em uma estrada na região norte da cidade. No mês passado, um homem também foi preso. De acordo com a polícia, o crime teria sido motivado por uma comissão de R$100 mil. E as cúpulas das polícias militar, civil e autoridades públicas reuniram-se hoje em São José dos Campos para discutir o avanço da criminalidade. O secretário estadual de Segurança participou do encontro. Alexandre de Moraes ouviu atentamente os problemas enfrentados pelas forças de segurança. A presença do secretário foi agendada pelo Gabinete Metropolitano de Gestão Estratégica da RM Vale. O Estado está delegando essa tarefa de elaborar a política também de segurança pública dentro de uma visão regional, dentro de uma visão de integração desta política. Então, esse é um passo importantíssimo para que a gente possa diminuir ainda mais os indicadores dos crimes que nós temos hoje no estado de São Paulo. O tráfico de drogas é um dos principais desafios. Ontem, em São José dos Campos, 775 quilos de maconha foram apreendidos. Em Taubaté, um laboratório para a produção de skunk, uma espécie de super maconha, foi estourado pela polícia. E nesta madrugada, um homem conhecido como gerente do tráfico foi preso pela PM no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos. A unificação dos trabalhos foi defendida pelo chefe da Polícia Civil na região. Se os traficantes, se os criminosos estão ora numa cidade, ora noutra, nós temos que trabalhar também em conjunto. Agora é fundamental que as prefeituras, em conjunto com o governo do estado, façam ações coordenadas, integradas, exatamente por isso. O criminoso, ele não para na divisa de uma cidade, porque a outra cidade não lhe pertence, digamos assim. Então o crime, ele é regional, ele é até interestadual. Portanto, ele exige um esforço conjunto e todos nós temos que somar para combatê-lo. A seguir, preço nas alturas. Campos do Jordão tem a cesta básica mais cara da região no mês de maio. E também ao vivo, o último ensaio para o tributo Legião Urbana. O show vai ser amanhã em São José dos Campos. A hora certa para você, falta 1 minuto para 7 da noite. A gente volta em instantes. Até já.